Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando início então à leitura do Catecismo, a gente percebe que já inicia com o Credo. O Credo é a oração ensinada desde os apóstolos, de forma a professarem a sua fé. Ou seja, em qualquer lugar que eles estivessem, ao simplesmente recitar o Credo, eles já falavam tudo o que eles criam. E isso é algo fascinante, né? Ao longo da história, tivemos algumas pessoas que criaram algumas heresias e contestaram o credo. E por isso, eles fizeram um sínodo e criaram o credo niceno-constantinopolitano. Esse é um credo que de fato explica muito mais. Mas se você saber pelo menos o credo normal, o convencional, já é muito importante. E o credo se inicia em: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso é muito importante da gente entender, principalmente para se aproximar cada vez mais desse Deus e entender de toda a grandeza que Ele é, de toda a grandeza que Ele transmite. Isso é algo que passa desapercebido por muitas pessoas, mas o que é Criador de todas as coisas? Deus, Ele simplesmente disse: faça-se a luz, faça-se a terra, façam-se as águas, e tudo foi feito. Deus, ele é tão poderoso ao ponto de simplesmente com a fala conseguir criar todo o universo a qual contemplamos. Simplesmente com a fala conseguir criar todas as coisas. E esse mesmo Deus, que é capaz de criar todas essas coisas, ele também é capaz de destruir todas as coisas. E isso é ainda mais belo, porque Deus mostra toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência em criar todo esse universo para que nós contemplemos ele. E mesmo em sermos pecadores, Deus ainda derrama todo o seu amor e toda a sua graça em nós, de forma a sempre nos dar mais uma chance de fazer com que esse mundo prospere, com que nós amemos os próximos, amemos uns aos outros. E esse Deus permite com que isto aconteça simplesmente porque nos ama. Essa liberdade que Deus nos deu, ao ponto de Ele, Todo-Poderoso, que poderia controlar simplesmente tudo o que existe, Ele nos deixou com a nossa liberdade para que nos voltemos a Ele por vontade própria, e não porque Ele nos ordena, e não simplesmente porque Ele nos criou para amá-lo. Ele nos criou para que de fato tivéssemos a nossa escolha e nos voltemos para Ele. Vemos ao longo de todo esse mundo as diversas pessoas que de fato procuram uma vida com Cristo, enquanto outras simplesmente deixam a desejar, fazem o que querem fazer e não corroboram para que esse mundo de fato seja um mundo melhor. Ou seja, vivem de uma libertinagem, vivem de algo que para eles parece algo agradável, quando na verdade aquilo não nos faz seres melhores, quando aquilo não nos faz conviver em harmonia, quando aquilo nos distancia de Deus ao invés de nos unir. Isso é algo muito importante. Nós, como seres adoradores de Deus, aos quais fomos feitos principalmente para isso, precisamos nos voltar a isso. Precisamos achar o que de fato nos alegra e o que de fato nos apaixona nesse Deus Todo-Poderoso. É muito engraçado porque Deus nos fez questionadores. Nós de fato devemos nos perguntar o porquê. Nós de fato devemos nos perguntar como Deus fez tudo isso que é maravilhoso. Mas de fato crer que Ele fez isso por amor. E por isso nos voltar inteiramente a Ele. Por isso é importante entender que se de fato Deus é criador de todo esse universo, que querendo ou não é muito bonito, é muito belo, ainda assim Ele guarda para nós coisas que olhos que jamais viram e ouvidos que jamais ouviram. Isso é algo belíssimo, é algo fascinante, é algo que nos faz crer que há algo de fato muito maior do que possamos imaginar. Mesmo que a ciência possa conseguir provar das diversas coisas o que de fato agrada a Deus, Ele nos deu essa inteligência para buscarmos esse conhecimento. Mas ainda assim, sabermos que há um Deus Todo-Poderoso que tem um controle, que tem um poder maior. Ele que é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, em que tudo pode. Onisciente, em que tudo sabe. E onipresente, em que Ele está em todo local e em todo momento. Esse é o Deus a qual devemos amar.
Esse é o Deus a qual devemos nos voltar, para de fato demonstrar também todo esse amor que temos às criaturas amadas de Deus, que são os nossos irmãos e irmãs e toda essa terra que Ele deixou para que nós pudéssemos nos maravilhar com tudo isso que Ele tem para nós. Amém? Fiquem todos com Deus.